Olá pessoal, que dia maravilhoso para nós ouvirmos mais uma vez e termos a oportunidade de receber a palavra do Senhor em nossos corações. E hoje estaremos falando uma passagem bíblica em Filipenses, uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos. Esta carta ela tinha um objetivo específico, era uma carta de agradecimento. Foi a primeira igreja fundada na Europa, e o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e ele escrevendo esta carta nesse objetivo de gratidão, mas ao mesmo tempo ele trouxe algumas recomendações de alerta para os irmãos que estavam naquele lugar. E é justamente isso que nós queremos falar hoje. E nós queremos ler aqui como texto base Filipenses capítulo 3, que ele diz o seguinte: Resta, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor, e eu não vos canso de vos falar a mesma coisa. Um texto para a nossa meditação, e você está pensando durante o dia, é o seguinte: redirecione a sua vida no que é mais importante. Interessante que o apóstolo Paulo, ele falou aqui uma palavra: eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas. Você já parou a pensar que toda ministração da palavra de Deus para nós, na maioria das vezes, está relacionado às mesmas coisas, como por exemplo, santidade, fidelidade, renúncia, adoração, relacionamento, comunhão, participação, entrega, sacrifício, e aí vai. Geralmente são os mesmos assuntos, porém são dados por pessoas diferentes, com habilidades oratórias diferentes, que nos leva a compreendermos melhor a mensagem do Evangelho. Então Paulo, quando ele falou assim, eu não vos canso de vos falar a mesma coisa, ele estava querendo dizer que existe coisas que precisam ser repetidamente falado. Como assim? Quando você ensina algo para o seu filho, você não ensina uma vez só e ele vai cumprir e pronto. Você às vezes tem que repetir várias vezes ou anos até que o seu filho chegue à conclusão de que aquilo que você está ensinando tem realmente o seu valor e precisa ser dado a devida atenção. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor. E ele redireciona os irmãos de Filipos naquilo que era importante, porque talvez eles estavam correndo risco de ser engoldado por ensinamentos que viesse levá-los a uma religiosidade. E todos nós sabemos que a religiosidade torna a pessoa um fariseu. E Jesus ele falou muito claro sobre isso, que devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o farisaísmo leva a pessoa a uma religiosidade e torna a pessoa uma pessoa fria, calculista, sem nenhum sentimento, cumprindo suas obrigações à risca, mas ao mesmo tempo cobrando as pessoas que muitas vezes possam vir a falhar, não cuidando com compaixão ou misericórdia, mas punindo de forma muito severa. Como, por exemplo, você vê no Antigo Testamento alguns acontecimentos, como aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, e eles falaram assim, na lei nos manda Moisés apedrejar. Jesus falou assim, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Então vemos que a religiosidade, ele enrijece o coração das pessoas, mas o evangelho genuíno nos leva à afetividade, à compaixão e à misericórdia. E ele começa nessa carta com figura de palavras, ou metáfora, podemos dizer o seguinte. Ele começa aqui no versículo de número 1, ele está dizendo o seguinte, versículo 2, aliás, guardai-vos dos cães e dos maus obreiros. Primeira coisa que nós vemos aqui, que Paulo, ele revê as convicções dos irmãos em Filipos, mostrando que a Bíblia, ela é a nossa salvaguarda, ou seja, ela nos alerta para correções que devemos fazer em nossos pensamentos, ações e também atitudes. Então, ele está aqui dizendo o seguinte, guardai-vos, ou seja, cuidado com quem? Com os cães e os maus obreiros. Os cães aqui é uma figura de palavra,
ou seja, aqueles que estavam praticamente afastados do caminho do Senhor. Pareciam que serviam a Deus, mas estavam distantes. É como o cão que volta ao vômito, né, como a Bíblia fala. Então nós vemos aqui, ele fala, guardai-vos. O que significa guardar? Cuidado. Ou seja, não se envolva, não se assente, não esteja preso às suas ideias, filosofias ou pensamentos. Então você deve se guardar disso. Por quê? Eles eram judaizantes, motivados pelo orgulho espiritual, investindo tempo e esforços para suas leis, na qual tudo faziam, não levariam um passo à salvação no que eles fizessem. E ele estava querendo aqui nos mostrar a seguinte questão: nunca julgue a espiritualidade de uma pessoa pela forma como ela cumpre as suas obrigações, ou o nível de atividade. Não pense que você vai satisfazer, ou seja, a Deus, apenas fazendo uma boa obra de modo fervoroso. Deus conhece o que fazemos e só seremos recompensados se a nossa resposta a Ele for amorosa. Então Paulo estava ensinando que os irmãos de Filipos não deveriam estar voltados para esse sistema religioso, ou seja, cumprir à risca as suas obrigações, né, fazer de forma sem que houvesse compaixão, contabilizando as suas práticas, julgando outras pessoas. Não, tudo que fizessem deveria ter compaixão, misericórdia, longanimidade, paciência, amor, né? Os frutos do Espírito. Então Paulo falou assim: guardai-vos dos maus obreiros e dos cães. Cuidado que você não entre por esta linha de pensamento. Cuidado que o seu coração não venha se enrijecer. Não permita que nada te prive da graça de Deus e venha vos perturbar por causa desse tipo de comportamento. Ninguém, amados, lembra disso, deve acrescentar nada de sua oferta, ou seja, daquilo que você faz para alcançar a salvação, naquilo que foi dado de graça para você. A salvação não é por meio das obras, mas é por meio da fé. Não é o seu grande sacrifício que vai levar você à salvação. O seu sacrifício, ele é uma consequência da sua conversão. E você vai se abdicar e sacrificar por alguns ideais, mas não que isso vai levar à salvação. Nada pode substituir o que foi te dado de graça, que é a nossa salvação. E os judaizantes tinham essa ideia de que eles deveriam fazer alguma coisa, de que eles deveriam praticar, de que eles deveriam cumprir a risca. Por isso aquele homem chegou: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: bom, só há um que é Deus. Ele falou assim: falta uma coisa, o quê? Venda tudo que você tem, distribui aos pobres, siga-me e terás um tesouro no céu. Aquele jovem era rico e ele, indignado, abaixou a sua cabeça e se retirou. Por quê? Porque ele estava apegado com as coisas da vida e tudo que ele cumpria desde a mocidade, que era uma lei, não era suficiente. Ele não entendeu que a salvação é por meio da graça e por meio da fé. Paulo continua aqui no versículo de número 4 e 6. Paulo parece que ele está se gabando, né? Porém é o contrário. Por quê? Porque ele começa a falar na seguinte questão: ele estava falando a respeito da lei, né, do cumprimento da lei, dos ritos. Ele falou assim: eu poderia falar muito bem disso, porque ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei eu fui irrepreensível. Ele tinha um currículo impecável e uma credencial importante. Só que ele estava mostrando que as conquistas humanas, por mais que sejam surpreendentes, não pode levar você à vida eterna. Então Paulo, ele tinha condições plenas. Parece que ele estava se gabando. Não, ele estava mostrando que ele tinha todas as prerrogativas para ser um fariseu. Mas tudo aquilo que ele conquistou, ele reputou como nada. Ele falou assim: eu considero como esterco tudo aquilo que é o meu conhecimento. Paulo não estava menosprezando o seu conhecimento.
Paulo não estava jogando fora o que ele havia aprendido. Ele estava redirecionando aquilo que era importante. Ele estava dizendo, a minha credencial, o meu conhecimento, a minha capacidade, o que eu adquiri durante anos, o fato de eu ser até alguém direto, ou seja, um judeu, alguém que tinha uma linhagem direta, não me fazia uma pessoa salva. A salvação estava na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo tinha um currículo impecável, mas ele entendeu que nada disso poderia pagar pela sua salvação. Ou seja, você não depende de pais cristãos, de igrejas melhores ou ser uma pessoa boa para agradar a Deus. Agradar a Deus depende da sua adoração. Deus é espírito, importa que ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa ele fala no versículo 7, ele diz assim, mas o que era ganho reputei-me como perda, como eu acabei de falar. O que ele está querendo dizer? Escute bem isso, cuidado para não colocar uma importância excessiva nas suas conquistas do passado. Ou seja, você é uma pessoa que conquistou muito no passado, você tem um currículo impecável, cursou a bela faculdade, como Paulo falou, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Então você teve grandes conquistas, levantou um grande império, uma grande empresa pelas suas habilidades e pela sua sabedoria e pelo seu conhecimento. Aí de repente você conhece Jesus e aceita Jesus. E você começa agora a dar um valor muito excessivo pelas suas conquistas do passado. Ou seja, fazendo com que isso seja maior do que aquilo que está proposto, que é a sua salvação. Nada é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Isso precisa realmente frisar no seu coração. Por isso Paulo falou no começo, eu não vos canso de vos falar a mesma coisa. Ele estava redirecionando a igreja naquilo que era mais importante. O versículo 8 ele fala assim, a excelência do conhecimento de Cristo, eu sofri a perda. Quando ele fala assim, porque eu sofri a perda para o conhecimento de Cristo, o que ele está querendo dizer? Eu estou disposto a sofrer a perda dos prestígios, das honras que me dão. Porque Paulo, onde ele chegava, ele praticamente era colocado na primeira mesa. As primeiras cadeiras eram para Paulo. Ele era um fariseu, um homem conceituado, só que ele considerou como perda. Ele entendeu o seguinte, eu estou disposto a perder o prestígio, a honra, a consideração, para que eu possa conhecer a Cristo. Ele começou a ensinar que conhecer a Cristo leva você à honra. Ou seja, não existe nada mais importante do que você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E ele começa a falar o seguinte, conhecer a Jesus deve ser o meu supremo objetivo, porque o relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, nesse dia ou nessa noite, não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, se suas prioridades estão erradas, como é que você pode reorganizá-la? Comece a pensar sobre isso. O versículo 9, para não demorarmos mais, ele diz assim, e que eu seja achado nele a justiça que é pela fé. Ele queria ser achado em quem? Em Jesus. Ele não queria ser encontrado agora pela sua patente, pelas suas credenciais, pelas suas indumentárias. Não, ele queria ser achado, ou seja, vou dar aqui um exemplo no sentido figurativo. Aonde é que está o apóstolo, aliás, aonde é que está o fariseu Paulo? Aonde é que está o pastor fulano de tal? Aonde é que está aquele grande empresário? Onde vamos encontrar? E aí quando procuraram, encontraram ele aos pés de Jesus. Ou seja, ele está querendo dizer assim, se eu tiver que ser achado, eu quero ser achado nele. Eu quero que minhas pessoas olhem para mim e me vejam em Cristo. Não veja mais os meus diplomas, as minhas credenciais. Paulo tinha todas as prerrogativas para isso, mas ele reputou como perda. Até nesse versículo ele fala, eu considero como esterco. Né? A impressão que dá que ele está sendo muito forte na colocação. Esterco, nós sabemos o que é. Ou seja, ele não estava desqualificando o conhecimento dele, jogando fora. Até porque esterco serve para alguma coisa também. Porém, ele estava querendo dizer que aquilo era considerado como nada, porque o importante agora era o seu relacionamento com Deus. Nenhuma obediência à lei,
aperfeiçoamento próprio, disciplina e esforço religioso pode tornar agradável a Deus. Ou seja, tudo isso não é importante? Sim. Um esforço à obediência é importante. O aperfeiçoamento da sua vida, uma disciplina, um esforço religioso. Isso é importante, claro, vai ajudar você. Só que isso não é a essência do cristianismo. Isso não leva você a uma plena salvação. Isso leva você a uma disciplina de vida. A salvação está na fé, na pessoa de Cristo. Ele troca os nossos pecados e fraqueza por sua perfeita justiça. Aonde é que você viu isso, pastor? 2 Coríntios 5, 21, parte B. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, porque crucificado na cruz eram os mais terríveis pecadores e malfeitores e bandidos. Ele se fez, não é que ele era, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos justiça de Deus, ou seja, justificado, perdoado, absolvido. Finalizando, versículo 10, para conhecê-lo. Do que você estaria disposto a desistir para conhecer a Cristo? Lembre-se, Jesus vale muito mais do que qualquer sacrifício. Tudo isso ele fez, versículo 10, para conhecê-lo. Tudo que ele queria era conhecer. E conhecer a Jesus, conhecer a Deus, levará você a ter um padrão de relacionamento com ele imutável. Nada que venha acontecer mudará as suas convicções e a sua adoração a ele. Tem um versículo que Paulo fala, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou varão aprovado. Aí você me pergunta, pastor, qual é a medida do varão perfeito? 1,80 m, 2 metros? Né? Aquele homem bonitão? Né? Aquela mulher alta? Não. Ali é uma metáfora, é uma linguagem de palavra. Estatura de varão perfeito é você atingir um nível de crescimento espiritual do verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Finalizando a mensagem, redirecione sua vida naquilo que ele é mais importante. Por isso que Paulo ele fala, regozijai-vos no Senhor. Regozijai é alegria. Não haverá alegria se você não entender isso. Você pode estar vendo uma grande crise, uma notícia de uma perda, e você vai chorar o drama pela perda e pela notícia. Mas a alegria continua dentro de você, porque a alegria é algo que tenha a sua convicção em Deus. Eu estou sofrendo pelo luto, mas dentro de mim existe a alegria do Senhor, ou seja, em saber que eu estou na sua presença e salvo pela sua pessoa, que é aquele que me libertou. Que você possa guardar essa palavra e ter um bom dia e entender o que realmente é o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Entre lá em nosso site, YouTube PRJ Motivações, ou também em nosso Face, Juveraldo Jorge PRJ Motivações. Curta, dê a sua opinião, mas muito mais que isso, eu gostaria que você compartilhasse para que outros amigos possam ouvir também a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, fique com Deus.